Só iniciar a gravação. Ok. Enquanto o pessoal ainda deve ir chegando, eu vou só dando alguns recados aqui de ordem estrutural da disciplina, né? Acredito que todos devem ter percebido ali que teve uma das previsões, né, do primeiro trabalho. Eu acabei não conseguindo carregar tempo para vocês. A minha ideia lá no início era, o prazo seria para ontem, né, dia 13. Então, eu queria ter feito isso até terça da semana passada, ter colocado um banco de questões ali para fazer o esquema da primeira avaliação, mas eu acabei não conseguindo fazer. Estou ainda me entendendo ali com a plataforma, com o Moodle, né, para criar esse esquema de avaliação. Então, acho que hoje à tarde eu devo conseguir finalizar, e aí eu vou postar para vocês, né, já tinha mandado uma notícia ali, acredito que todos tenham recebido, né, a notícia do que eu tinha mandado, que eu vou alterar o prazo, então, dessa primeira atividade avaliativa, do dia 13, que foi ontem, para o dia 20, que é no domingo que vem. Certo? Então, acredito que entre hoje à tarde e amanhã de manhã, eu estou colocando essa atividade para vocês, né, publicando para vocês no Moodle, e vocês têm até domingo aí para finalizar, então, essa atividade. Ok, recado aqui do Cristiano dado. Eu escrevi ali no chat, eu vou reforçar para pedir para vocês, quem está presente aqui na sala, né, colocar ali no item que está no canto esquerdo de vocês, notas compartilhadas, só entrar ali, digitem o nome de vocês, né, ele deixa múltiplos usuários digitarem ao mesmo tempo, vai se encaixando ali os nomes. Então, coloquem ali que depois eu tenho usado isso, né, nas primeiras adaptações, que eu já fiz mais aulas síncronas, tenho usado como um registro de presença dessas aulas, né, desses encontros nossos presenciais, nada, ao vivo. Ok, alguém quer fazer algum antes de iniciar aqui nossa aula, aqui nossa conversa? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida aí para tirar? Em relação tem uma atividade lá que foi colocada, né, para aferição de frequência lá daquelas aulas, daquelas videoaulas. Não sei se todos conseguiram fazer, ainda não chequei também, né, as respostas. Professor, bom dia. Bom dia, Lucas. Opa, então, professor, sobre a atividade, né, o link estava disponível até colocou para o dia 13, né, se eu não me engano. Mas dia 11. Dia 11? Acho que foi dia 11. Então, mas aí dá para assistir os vídeos e tal, né, as duas partes das duas aulas, mas aí depois o link ficou indisponível ali para fazer. Não sei se é referente a que tu estava falando antes de eu entrar na sala aí. Não, eu tava falando outra coisa, mas esse aí, realmente eu tinha travado ele no dia 11, né, que a ideia era que vocês assistissem um vídeo antes disso, mas eu vou reabrir ele. O link ficou aberto só até o dia 11. Eu vou alterar a data dele lá e vou deixar ele por mais tempo aberto. Vou deixar anotado isso aqui. Ah, beleza, entendido. Valeu. Obrigado, Lucas. Vou precisar abrir ela de novo. Vou ter que fazer várias mudanças ali no Moodle. Inclusive, aquela ali, ver se vocês entenderam, né? Aquela atividade lá que eu coloquei, né? Ela não entra na nota, tá? É uma atividade mais para acompanhamento de vocês, né? Porque aí vocês assistindo as videoaulas, ela vai fazer, né? As respostas ali estão ligadas ali ao que a gente discutiu nas videoaulas. Então, mais uma forma de acompanhamento, de fazer vocês refletirem um pouquinho mais em cima daquelas videoaulas, certo? Ela não está contando como nota, efetivamente. A primeira que vai entrar no nosso cômputo de notas é essa que eu estou para postar entre hoje e amanhã, né, que envolve aí os princípios do treinamento. Ok? Bom, podemos iniciar então? Mais alguém tem alguma colocação aí antes da gente... Já temos aí um número grande já de alunos. Então, eu vou iniciando aqui, aí
assim, eu peço que vocês me interrompam, né, na medida do surjam dúvidas, né, a gente pode ir trabalhando aqui de uma forma mais dialogada, não tem problema. Pelo Professor, chat, sim, Guilherme. essa é a aula continuidade dos princípios do treinamento, né? Não, na verdade é o seguinte, uma boa pergunta, Guilherme, que eu preciso reorganizar aqui. Eu fiz, na verdade, né, nosso cronograma, nosso planejamento ali já deu uma certa alterada. Essa aula que eu vou dar hoje aqui era uma aula que eu ia gravar, certo? Eu pretendia ter gravado essa aula, ela estaria disponibilizada gravada. Na sexta a gente tem aula síncrona de novo, né? Então o que vai acontecer é o seguinte, a dos princípios é aquela lá que já está gravada, essa hoje é uma continuidade, eu vou trazer a abordagem mais das capacidades físicas, enfim, a gente vai ver hoje aqui. E o que estava programado para hoje, que seria a aula síncrona, é a aula que eu vou fazer na sexta, né, que tinha o mesmo título, se vocês observarem ali. A aula que estava programada como síncrona hoje, síncrona sexta, uma era a continuação da outra. O que eu estou fazendo a videoaula está virando uma aula síncrona, né, por isso eu estou gravando ela também. A ideia é deixar ela disponibilizada, né, todas essas aulas. Na sexta, aí eu vou entrar com a continuação dessa aqui, que aí entra para uma questão mais da parte aeróbica. E aí eu devo gravar uma que não estava prevista, que é a continuação da de sexta. Então eu ia dar duas síncronas do mesmo tema, eu preferi fazer uma com esse tema, uma síncrona nesse tema aqui hoje, que é uma base para a aula de sexta, e aí da sexta eu faço síncrona, e aí eu gravo uma na sequência como uma continuação. Aí, a princípio, o resto do cronograma a gente segue, né? Então, fiz só uma troca aqui de aula síncrona do tema, né? De uma aula síncrona para o tema de uma aula assíncrona. Ok? Bom, então o tema aqui que está em tela, né? Qualidades físicas relacionadas, então, ao desempenho esportivo. Esse termo, né, tem muita discussão em relação a esses nomes, né? Qualidades físicas, capacidades físicas, habilidades. Eu uso esse nome, qualidades físicas, para abranger, né, algo amplo, como um conjunto de capacidades e habilidades, né, e aí a gente vai poder pensar nessas diferenças, o que é capacidade, o que é habilidade, do ponto de vista esportivo. Importante, isso que a gente está chamando aqui de qualidades, né, elas seriam aí, como está entre aspas, aí, treináveis, ou seja, adaptáveis, né, são capacidades e habilidades que a gente consegue aprimorar a partir de estímulo, obviamente, e elas estão diretamente ligadas ao desempenho, né. Quando eu trouxe aquela abordagem nas primeiras aulas ali das modalidades, né, da variedade das classificações em relação à variedade dos esportes, né, em termos de cíclico, acíclico, os gestos, a estrutura dos gestos, a complexidade dos gestos envolvidos. Obviamente, né, aqui a gente tem 5 imagens aí de esportes completamente diferentes, que envolvem, obviamente, né, habilidades, sem dúvida nenhuma, diferentes, e capacidades. Às vezes a gente tem capacidades em comum entre esses esportes, né? Alguns vão requerer as capacidades de forma semelhante, porém envolvidas ou traduzidas em habilidades diferentes. Então esse misto de capacidade, que a gente vai chamar aqui de capacidade e habilidade, em última instância, é efetivamente o que resulta lá no desempenho, né, das modalidades, o desempenho dos atletas nas modalidades. Só relembrando, vou voltar já na tela anterior, mas só relembrando, então, aquilo que eu falei, né, em relação ao que determina o desempenho, né, essa questão de ser objetivo ou subjetivo, né, os critérios aí que determinam o desempenho final dos esportes, de cada modalidade. É interessante a gente fazer essa ligação entre esses critérios aqui, né, os critérios, sejam lá pontuação objetiva ou subjetiva, determinada por tempo, por cronometragem, né, ou por outras métricas. Mas, enfim, esses determinantes aqui, por trás deles entra, então, exatamente as capacidades, né, capacidade e habilidade, ou conjunto de capacidade e habilidade que define exatamente o que influencia, né, nessas formas de medir
ou de avaliar o desempenho esportivo. Bom, então quando eu falei ali em capacidade, né, e habilidade, e aí os dois, volto a dizer, ambos, né, as capacidades somadas às habilidades, formam então o que eu estou chamando de qualidade. Né? Então as qualidades, elas são esse composto aí de capacidades e habilidades. As capacidades, né, a definição, o conceito aí que eu gostaria de trazer, né, de um autor que estuda essa questão de aprendizagem e controle motor, né, que é o que está por trás dos gestos, obviamente, no esporte. Então, a capacidade, esse conjunto de condições, né, necessárias para a gente fazer as mais variadas atividades, gestos e assim por diante. Né? Então, tudo que a gente faz, todo movimento que a gente gera, ele está suplementado, ele está baseado em capacidades. E aí aqui nós vamos trazer a palavra física, né, capacidades físicas propriamente. São aquelas que a gente realmente consegue treinar, né, no dia a dia de um processo de treinamento. E as habilidades, aí entra mais a questão do gesto propriamente. A execução, a ação motora que vai levar a eu executar um determinado movimento. Então, a soma, o conjunto de capacidades e habilidades nos define, então, né, o quanto, ou o grau de envolvimento que cada modalidade esportiva, que cada esporte tem por trás. Podemos dizer que as três principais capacidades físicas, né, agora eu vou trazer essa nomenclatura, capacidade física, o tripé, como a gente chama aí, os três primordiais, né, são essas que a gente observa aqui, ó, força, resistência e velocidade. Né? Basicamente, todos os esportes eles requerem mais ou menos uma dessas três, ou às vezes as três, né, em momentos diferentes ou de forma combinada, né, um pouco de cada uma dessas três capacidades. Nas nossas aulas, quando a gente estava em aula presencial, muitas vezes aqui, né, quando eu trazia essas três palavras, essas três capacidades que são amplamente conhecidas por todos nós, eu tentava desafiar na sala, né, não estou fazendo aqui porque aqui está em PDF, aqui meus slides, então eu não consigo, quer dizer, até daria, mas enfim, eu dar um trabalho extra aqui, mas eu gostava muito de trazer assim, ó, como é que a gente pode entender força, né? O que é força do ponto de vista conceitual? Né? O que é resistência? O que é velocidade? Então, gostava muito de trazer essa discussão, né, para a sala, para a gente refletir, porque a gente sabe exatamente essas três capacidades de uma forma muito clara, né, do ponto de vista prático, mas muitas vezes quando a gente para pensar assim, tá, mas como é que eu conceituo, né, o que realmente significa força enquanto capacidade, né, ou resistência, ou velocidade. E a gente já trouxe aí, né, um resumo aí dessas definições. Então, aí eu vou fazer outra questão com vocês aí, mas assim, a força, então, essa capacidade de exercer tensão, né, tensão muscular, contra alguma coisa que está se opondo, alguma força, né, que está chamando de resistência, uma força resistiva, né, que se opõe àquele movimento. E, óbvio, essa força pode ser desde o nosso próprio peso, desde a nossa própria massa corporal, até algo que seja implementado, né. Então, capacidade de exercer tensão, força, resistência, capacidade de sustentar um determinado esforço, né, e aí por um tempo prolongado, e o prolongado eu coloco entre aspas aqui de forma proposital, né, eu já vou voltar nesse ponto, e a velocidade, a capacidade de se movimentar, né, com rapidez. Então, são conceitos aí bem óbvios para todos nós, imagino, para todos que, né, você já vem cursando aí várias disciplinas que trouxeram à tona essas nomenclaturas, né, força, resistência, velocidade, e a ideia aqui é a gente fazer então essa amarração com os esportes, no caso. Uma primeira questão que eu gostaria de colocar aqui, fiquem à vontade para abrir o microfone ou escrever no chat ali, por que eu pus o tempo na resistência ali, né, capacidade de sustentar um determinado esforço por um tempo prolongado? Por que prolongado eu pus entre aspas ali? Qual foi o motivo que vocês acham que esse prolongado, a resistência está, né, associada nesse meu exemplo aqui a um tempo prolongado entre aspas? O que é prolongado? Quanto tempo é prolongado? Então, vai depender da intensidade, né, do exercício, né? Uma coisa pode ser prolongada assim com uma intensidade muito alta,
Dependendo do exercício, isso vai ser, sei lá, 1 minuto, sei lá, sustentar uma carga super alta durante um tempo, digamos, seria uma prova de resistência, né? E sei lá, e correr a 10 quilômetros por 2 horas também seria uma prova de resistência, né? Aí o tempo vai variar, né? Perfeito. Eu acho que pode se remeter também ao do sistema energético, ao tanto resistência anaeróbica como resistência aeróbica. Aí vai Ótimo. diferir o tempo, esse prolongado do tempo. Perfeito, é isso aí. O Guilherme agora complementou o que o Lucas trouxe para nós ali, né? Ambos, a fala de vocês dois são complementares. Exatamente, então essa ideia do prolongado aqui, ela é relativa, né? E relativa exatamente a isso, ao sistema energético que eu estou demandando, né? Que eu estou requerindo ali na minha ação, na minha atividade. Portanto, né, como o Lucas tinha falado inicialmente, assim, 1 minuto pode ser prolongado, pode ser um tempo prolongado. Realmente, se eu pensar na sustentação, né, de fontes anaeróbias, se a demanda da minha atividade requerer muito, né, uma energia suplementada lá pela energia glicolítica, por exemplo, né, pelo sistema energético anaeróbio lático, 1 minuto passa a ser um tempo prolongado para eu sustentar aquilo. Aí eu começo a precisar resistir àquela, né, uma atividade de alta intensidade, porque aquela alta intensidade requer uma energia, né? E 1, 2, 3 minutos é muito tempo para sustentar, né, usando aquela fonte. Então, esse prolongado, exatamente, a ideia de colocar entre aspas é essa. E eu estou chamando a atenção nisso, né, nessa pequena discussão, pelo seguinte, porque a gente costuma associar a palavra resistência, quando ela é usada sozinha, sempre ao aeróbio. Normalmente a gente usa essa palavra, assim, a pessoa tem muita resistência, a gente está associando isso a um prolongado mesmo, né, de dezenas de minutos, ou, enfim, que entre na escala de horas, né, a gente costuma fazer essa associação, resistência, esporte de resistência, esporte lá, o Ironman, maratona, né, esportes que demandam essa capacidade realmente de tempo prolongado mesmo. Mas, né, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. A ideia é também a gente pensar dentro dos sistemas energéticos essa relatividade. Então, ok. Em relação a essas três, então, assim, como eu disse, o tripé, resistência, força e velocidade. As três, a gente faz subdivisões dela, né? A gente pode reclassificar elas. Não existe uma única força. Então, a força ela pode ser entendida aí do ponto de vista conceitual com 3 vertentes. Então, existem 3 possibilidades de a gente exercer essa tensão muscular, né, ou tensão de grupos musculares contra uma dada resistência. Acredito que todos têm essa compreensão também, né, os 3 tipos de força. Todo mundo consegue dizer aqui qual que é, ou né, quem gostaria de trazer para nós aí as 3 forças, 3 manifestações de força? Pode falar, Lucas. Força de resistência, força máxima e força rápida? Pode ser isso? Alguém complementaria? Poderia ser isométrica, excêntrica e concêntrica? Boa. Tá ficando bom esse negócio. Estática, dinâmica, explosiva, a Daniela está escrevendo ali, ó. Vamos lá da Daniela. Embora o que vocês falaram aí faz sentido, né? A força de resistência, depois a gente vai juntar elas aí, essa relação entre uma e outra, né? Mas se eu pensar só na força mesmo, na manifestação da força, essa que a Daniela escreveu aqui no chat, ó, estática, né? Então a força estática. Opa. Eu acabei tirando esse slide. Isso aí, nós vamos discutir aqui mesmo. Ó. Então, força, eu posso entender ela como força estática, né? Demandando aí as contrações isométricas. Dinâmica, aí ela é uma manifestação ampla que envolve a força, como o Lucas colocou, força de resistência. Ela está dentro do que a gente chama de força dinâmica, né? Então, uma força, uma ação, né? Essa capacidade de exercer tensão com movimento, né? Envolvendo algum movimento, e aí a gente tem percentuais diferentes, né? Da minha força máxima que eu estou usando, e eu vou, quanto menor o percentual da minha força máxima, mais eu caminho para essa força, né, de resistência, como o Lucas usou o nome ali. Mas eu posso, então, né, ter manifestações de força dinâmica na sua forma mais pura, que seria aquela força máxima, efetivamente, né, uma força
próximo à minha maior capacidade de exercer essa tensão, e a força explosiva, ou, né, também muita gente usa o termo potência muscular, e ela também é uma combinação, então, de uma força com rapidez, né? Então, ela envolve agora, então, de novo, esse misto aí, essa segunda, ela é dinâmica, né? Ela tem esse componente dinâmico, força rápida, ou a força explosiva, ou a potência, né, como seria o outro nome. E aí nos esportes, né, razoavelmente comum nós detectarmos, né, essa força aí como potência. E aí a potência, ela tem uma relação, então ela é uma força vezes a força aplicada com rapidez, portanto a gente pode pensar nessa fórmula aí, nessa equação, a potência seria a força exercida, né, o grau de força exercido multiplicado pela velocidade com que eu estou conseguindo imprimir. Nessa questão, quando eu penso em força vezes velocidade, né, ou força multiplicado pela velocidade, nós criamos então um cenário interessante nos esportes, quando eu penso nos esportes, né, especialmente os esportes que demandam potência. Nos jogos, né, nos esportes em equipe, vamos chamar assim, né, nessas modalidades que são disputadas em equipe, e também naquelas de raquete, potência talvez seja das capacidades primordiais, né, que é essa relação entre força e velocidade. Envolvida então nos chutes, né, nos arremessos, nas rebatidas. Quase todas elas eu preciso dessa capacidade, né, para fazer uma bola ser projetada de forma veloz. E aí é interessante esse gráfico aqui, né, ele nos traz aqui uma ideia que relaciona, né, a nossa capacidade de exercer força juntamente com aplicação de velocidade. Eu vou dar um panorama geral aqui, conforme for surgindo dúvidas, imagino que alguns já tenham se deparado, né, com essa representação gráfica aqui. E surgindo dúvidas, vão me parando, porque aqui daria para a gente dar uma aula só com essa figura aqui. Ó. Tem muitas coisas envolvidas por trás dela. A minha ideia aqui é a gente tentar só olhar para alguns pontos mais centrais. Então, quando eu olho para esse momento aqui, ó, onde eu tenho, então, só para exemplificar, essa figura que ela nos mostra, então, o eixo horizontal seria a velocidade, né, de movimento, e o eixo vertical, a força, ou percentual, né, do máximo de força, e aí vai aparecer a potência junto. Então, percentual de manifestação de uma dessas duas capacidades. Então, quanto mais alto, seria mais próximo aí ao máximo, né, a algum 100%. Portanto, quando a nossa velocidade é zero, né, podemos entender o quê? Se eu não tenho velocidade na contração, né, numa articulação, eu estou fazendo uma contração isométrica. Ok? Então, aqui nesse ponto, né, onde a velocidade aqui é zero, contração isométrica, é onde eu tenho a maior manifestação de força. Né? Imagino que nas aulas de biomecânica vocês já devem ter estudado bastante essa ideia, né, de que a maior força que nós produzimos ela é durante uma ação isométrica. Né? E aí, considerando as contrações concêntricas, né, sem pensar na excêntrica, vamos deixar a excêntrica de lado por enquanto, mas assumindo, então, a força dinâmica, e aí eu começo a pensar dinâmico, então eu começo por velocidade. Né? Vou começar a fazer movimentos mais lentos, vou acelerando o movimento, né, até eu chegar em movimentos muito rápidos, que estaria aqui nesse outro extremo. Então, conforme eu acelero a movimentação, a força com que eu consigo produzir, ela vai caindo. Ela está exemplificada aqui nessa linha. Então, a força, ela vem caindo, conforme eu coloco velocidade. Por outro lado, quando agora eu penso na potência, quando eu tenho velocidade zero, eu não tenho potência, porque eu estou multiplicando alguma coisa por zero, né? Eu não tenho velocidade. Então, lembra a força, né? Vamos deixar de novo escrito aqui. Então, a potência é igual a força vezes velocidade. Portanto,
se eu não tenho velocidade, eu não tenho potência, né? E aí a potência, a curva que está representando a potência é essa aqui. Então, a potência minha está vindo lá do zero, né? Quando eu estou numa isometria. E aí, conforme eu vou fazendo, então, agora movimentos, né? Vou começando a ter movimentação, pensando numa escala aí de movimentos lentos, né? Que eu exerça a força, ainda com muita força, né? A força ainda está alta. Porém, a velocidade vai aumentando. Conforme a velocidade aumentando, nós já vimos a força vai caindo, minha manifestação de produção de força. Só que, por outro lado, quando eu vou multiplicando agora a força pela velocidade, nós vemos aqui que a potência aumenta, né? Até um ponto onde eu tenho a maior manifestação, a maior produção de potência. E aí aqui a gente pode usar, né, se usa muito esse termo aqui, a velocidade ótima para a produção de potência. Então existe, a depender, aqui eu já trago que a combinação de fibras musculares, né, a combinação de fibras rápidas e lentas, ela impõe uma velocidade ótima aqui diferente por membros, entre pessoas, mas é fato que a maior produção de potência que nós conseguimos fazer num dado movimento, ela é uma combinação, então, de uma velocidade ótima para a geração daquela potência e, obviamente, da força produzida. E reparem que se a gente for continuar aumentando a velocidade acima dessa velocidade ótima, a potência começa a cair, né? Então, a potência tem esse formato aqui de U invertido, né, com o ápice dos seus valores de potência numa dada velocidade de movimento, e a força, ela cai continuamente, né, a partir do início, lá, saindo da isometria, ela cai continuamente a geração da força pura, da força realmente, né, da tensão gerada na musculatura. Ou seja, no esporte, né, como eu estava dizendo, em grande parte desses esportes que eu havia citado, como os esportes em equipe e os esportes de raquete, a potência é o que mais importa, mais do que a força efetivamente, né, a força dinâmica, a força pura, que em modalidades como a ginástica artística, aí sim, aí as três, né, a força estática ela é muito presente, né, na ginástica artística, a força estática é muito presente, a força dinâmica é muito presente, e essa força rápida, essa potência é muito presente também. Então, em algumas modalidades como essa que eu citei, na ginástica artística, todas as manifestações de força são realmente primordiais. Se treina muito isso, né? As três manifestações da força. No caso do levantamento de peso, que a Daniela está trazendo, né? Nós temos, se a gente pensar numa fase de arranque, né? O arranque ele depende muito da potência, né? Dessa força rápida, para eu tirar uma massa lá do solo, né? E trazer ela para a linha dos ombros, ou para a cintura e depois, né, o segundo movimento para a linha dos ombros. Preciso de força estática para sustentação, né, por alguns segundos ali até que eu consiga fazer o último arranque, o arranque final, e mais, de novo, força estática novamente para sustentar, né, a massa lá, o halteres acima da minha cabeça. Portanto, eu preciso das três. E ali, aí a potência e a força estática, elas estão diretamente casadas com a força dinâmica, ou seja, com a maior força possível. Então, eu preciso ter uma força muito elevada, né? O meu grau de força dinâmica tem que ser muito elevado, em conjunto com a força estática, né? E aí, isso eu consigo produzir potência, a partir daí eu consigo ter essa manifestação de potência suficiente para que eu faça, né, o implemento lá ser levantado. É uma modalidade também que as três manifestações de força aí estão presentes, né? E aí, óbvio, assim, tanto em uma quanto em outra, tanto no levantamento de peso que a Daniela citou, quanto na ginástica, aí eu tenho habilidades, né? Lembra, nós estamos falando de capacidades. E lá no início da aula eu falei em qualidade. Então, agora a gente pode começar a pensar assim, bom, eu tenho habilidades muito específicas do levantamento de peso, e da ginástica mais ainda, talvez, né? Que usam essa capacidade para que eu manifeste minha habilidade, né? Se eu não tiver essa capacidade, eu não consigo nem manifestar a habilidade propriamente, né? Executar os gestos, executar as ações que a modalidade me requer. Bom, então,
o interessante aqui é o seguinte, uma coisa que chama atenção, que é interessante, uma reflexão. É possível gerar potência, uma mesma potência, né? Isso nós vemos no tênis, é uma modalidade que, de certa forma, em alguns exemplos bem específicos, ele explicita isso. Ó, eu consigo gerar potências similares, em um caso usando mais velocidade, em outro caso usando mais força. Né? Ó, sempre combinando, mas numa situação, se nós pensarmos, por exemplo, dois tenistas bem famosos, né, que têm manifestações um pouco diferentes em relação à força e velocidade, e que resultam em valores de potência similares. Então, se eu citar aqui dois tenistas, né, que acredito que todos conheçam, vou escrever o nome deles aqui, ó. Tem dois tenistas famosos, aí ambos já foram número 1 do mundo, ambos continuam em atividade, então a gente ainda consegue observar um pouco disso que eu vou falar aqui. A velocidade de bola, né, de uma rebatida de bola deles, né, que eles conseguem, a velocidade com que eles conseguem fazer a bola ser projetada é muito parecida. Né? Pequenas diferenças ali, poucos quilômetros por hora, vamos colocar assim, em termos de velocidade de fazer uma bola ser projetada. Isso nos leva a crer que eles conseguem desenvolver potências muito similares. Porém, baseado na antropometria, se a gente olha para a antropometria dos dois, né, o braço dominante deles e massa muscular. Sabemos que a massa muscular tem uma relação direta com a produção de força. Né? Força não velocidade, necessariamente, força. Então, quanto maior massa muscular, maior minha manifestação de força. Olhando pela antropometria, dá para, né, ter dá para inferir que o Nadal ele tem muito mais força. Se eu olhar para a capacidade de força dinâmica, muito provavelmente ele tem mais força do que o Federer. Porém, o gesto, né, do Federer, o gesto, né, do backhand ou do forehand, enfim, o gesto do Federer envolve muito mais velocidade do que do Nadal. E aí essa combinação, então, o Nadal usando um pouco mais de força e um pouco menos de velocidade, chega numa dada potência, e o Federer usando um pouco mais de velocidade do que o Nadal e um pouco menos de força do que o Nadal, chega na mesma potência. Então ambos conseguem manifestar, né, o que importa no final do jogo, da modalidade ali, que é fazer a bola ser projetada o mais rápido possível. Óbvio que tem a precisão por trás, mas enfim, pensando só na capacidade física, né, não técnica, que ambos também, óbvio, a parte técnica, né, são muito niveladas. Mas se eu olho só, né, se eu ponho a lupa só na parte física, eu consigo ver que eles têm diferenças nessa relação força-velocidade, mas acabam manifestando um valor de potência similar. Né? Então, muito provavelmente eles têm essa curva força-velocidade, ou potência-velocidade, eles têm essa curva um pouquinho diferente em termos da velocidade ótima. Né? O Federer consegue usar uma velocidade maior, a velocidade ótima do Federer provavelmente é maior, porque ele tem menos força, né, do que o Nadal, mas ele compensa pela velocidade. Ok? No vôlei, como a gente vê isso também, né, feminino principalmente, a gente vê, às vezes, jogadoras com pouca massa muscular, mas que faz a bola ser projetada tendo uma velocidade absurda, né, ou seja, com muita potência. Mais uma vez, não é que não tem força, né, a gente não pode dizer isso, mas assim, não tem uma capacidade de manifestação de força como uma pessoa que treina realmente só força, que tem uma massa muscular mais avantajada, mas se compensa pela velocidade. Então, a velocidade do gesto produz potência, né? No fim, é isso que eu gostaria de chegar, nessa informação. Assim, a potência ela não é só necessária a partir da força exclusivamente. E sim é um componente, né? A força é um componente da potência. Então a força é isso aí. Em relação à velocidade, que é o nosso próximo slide ali que eu avancei, mas eu vou recuar nele aqui, ó. Também temos três manifestações de velocidade. Quais seriam essas três? Alguém gostaria de compartilhar aqui alguma ideia? Como é que a gente pode classificar velocidade? Né? Já adianto que são, pelo menos aqui nós vamos falar em três formas
olhar para a velocidade enquanto capacidade física. Velocidade de reação, uma. Ok. Mais alguma? Isso pensando sempre no esporte, né? Meu olhar está sempre nas modalidades. Então, vamos lá. Velocidade de reação é uma possível, uma primeira classificação, né? Possível da gente estabelecer. E podemos já entender como o tempo, né? Quando a gente fala aqui em rapidez, ó, né? Realizar um movimento com rapidez, a reação ela já é interessante porque ela envolve um lado sensorial, que é como é que a gente define velocidade de reação? É o tempo entre ou o menor tempo, né, entre eu receber algum estímulo e iniciar uma ação motora. Esse estímulo ele pode ser sonoro, pode ser visual, né, pode ser algum lado perceptivo nosso que detecta algum estímulo, né, e o caso emblemático que a gente sempre pensa são as largadas, né, largada de provas de corrida, de natação, em que você tem lá que você tem um sinal sonoro, né, seja tiro, apito, um sinal eletrônico, enfim, mas tem um sinal sonoro que define que eu devo iniciar a minha ação para correr, para nadar, enfim, ou qualquer outra que seja modalidade que tenha essa largada dessa forma, né. Então são milissegundos entre meu ouvido detectar aquele som, entre eu detectar o som e iniciar minha ação motora para pular de um bloco, para, né, largar de um bloco de atletismo e assim por diante. As outras duas, o Lucas está colocando tempo para atingir a velocidade máxima, né, essa aceleração, mas na verdade tem algo maior do que ela, que é o seguinte, é essa aqui, ó, velocidade de deslocamento, né, a gente vai definir assim, ó, então a velocidade, a reação está ali embaixo, a gente já brevemente já falamos sobre ela. As outras duas seriam essas, ó, deslocamento e membros, velocidade de membros. Né? Muitos talvez pensem, pô, mas não é a mesma coisa, né? Eu deslocar meu membro, ou movimentar meu membro com rapidez e me deslocar? Eu diria que sim e não, pelo seguinte motivo. Quando a gente pensa em velocidade de deslocamento no esporte, ela envolve efetivamente eu transportar o meu corpo, né? Eu me deslocar. Então, eu correr, ou eu nadar, ou eu pedalar, ou eu remar, né, que envolve eu me deslocar, efetivamente, aí sim eu estou pensando nessa capacidade chamada velocidade de deslocamento. A velocidade do membro, exclusivamente, eu posso pensar lá, como eu estava dando exemplo ali do tênis, né? O movimento com que eu faço um gesto lá de forehand, né, então a ação motora que envolve o meu membro dominante para fazer um forehand no tênis, ou no saque, no vôlei, envolve uma velocidade daquele membro isolado, né? De um membro, não necessariamente eu estou me deslocando. Meu corpo está em movimento de deslocamento. Então, essa é a ideia. Agora, óbvio, a velocidade de deslocamento, ela incorpora a velocidade de membros. Eu preciso de uma velocidade de membro para eu me deslocar. Mas não necessariamente, o oposto, né? Nem necessariamente é verdade. Eu posso fazer uma ação que exija rapidez de membro e eu não esteja me deslocando. Né? Então, essa é a ideia. Isso, saque, exatamente. Então, essa é a ideia. Ou um chute, né? O chute também envolve velocidade do membro, né? E não necessariamente o deslocamento efetivo. Quando a gente pensa em correr, aí sim. E aí, essa velocidade de deslocamento, ela tem uma complexidade que ela envolve isso, ó, frequência e amplitude dos movimentos. Então, quando nós falamos, por exemplo, em corrida, a gente fala em... Vou pegar meu texto aqui, ó. Então, quando a gente fala em corrida, a velocidade, essa velocidade de deslocamento, ela é uma relação entre frequência de passada, né, a frequência com que eu consigo fazer minhas passadas, e a amplitude ou comprimento da minha passada. Se eu multiplicar um pelo outro, eu chego na minha velocidade de deslocamento. Ou seja, imaginar lá que eu tenho uma frequência, eu esteja correndo com uma frequência de 160 passadas por minuto. Né? Então, essa é a minha frequência.
Cada minuto eu faço lá, minha frequência de passadas é 160 passadas a cada minuto, frequência. Se eu multiplicar isso pelo comprimento, aí vai imaginar que cada passada minha eu percorro 1 metro. Né? Então, cada vez que eu faço uma passada, eu estou me deslocando 1 metro. Ou seja, meu comprimento, amplitude, né? Estou usando de forma sinônima aqui, amplitude e comprimento. Então, meu comprimento de passada é 1 metro. Portanto, se eu multiplicar, né, esses 160 por 1, eu vou chegar na minha velocidade, que vai ser 160 metros por minuto. Essa vai ser a minha velocidade nessa unidade, aí, metros por minuto. Se quiser transformar em segundo, metros por segundo, enfim, possível também. Quando eu penso na natação, aí eu tenho a frequência da braçada e o comprimento de cada braçada. Ou seja, o deslocamento nosso, em qualquer atividade que envolva isso, né, que envolva eu me deslocar, eu sempre vou ter essa relação entre a frequência com que eu consigo executar os gestos e a amplitude. A maior velocidade possível, né, de corrida, né, que a gente observa lá em provas de 100 metros, né, nas distâncias mais curtas, efetivamente, em que são disputadas as provas de atletismo, obviamente ali a frequência é altíssima, a frequência de passada, né, após aquela fase inicial de aceleração. Então você sai de uma velocidade zero, você inicia um movimento para buscar a sua maior velocidade possível. Isso vai acontecer aí antes da metade, né, da distância, de 100 metros. E a partir dali a ideia é que você sustente aquela velocidade, né? Que você consiga manter ela o mais longe, mais próximo até a chegada. Embora nem sempre isso é possível, ou quase nunca isso é possível, né? Começa a ter uma queda da velocidade conforme você se aproxima lá da linha dos 100 metros. Mas é fato que, aqui tem um exemplo interessante também, né? O Usain Bolt, ele foi aí talvez um marco que quebrou um pouco o paradigma de que velocistas, né, do atletismo, a estatura importava, ou seja, que pessoas muito altas não conseguiam ter bom desempenho em provas de velocidade. Por que isso? Eles tinham comprometido a frequência. Uma pessoa muito alta, ela perde um pouco a frequência de passada, ela não consegue ter uma ação rápida nos membros desse ponto de vista de frequência. Então, um padrão aí do que a gente viu aí nas últimas décadas, últimas 3, 4 décadas. Com certeza, Lucas, é isso aí. A ideia é essa. O padrão de estatura de velocistas, né, que se observou nos últimos 30, 40 anos, eram de atletas ali de 1,85 m, nessa base, 1,80 m, às vezes até mais baixo que isso. Né, foram os grandes velocistas até o surgimento do Usain Bolt, que beirava os 2 metros de altura. E ele foi o primeiro que conseguiu, então, manter o Lucas colocou ali uma coisa que é importante, né, a amplitude dele é maior. Mas na velocidade, o que acontece? Naquela velocidade máxima, ela não compensa, se você não tiver realmente uma frequência mínima, vamos chamar assim, né, por um padrão de velocidade, da velocidade necessária para os 100 metros, se não tiver uma frequência mínima ali, não adianta só ter um comprimento de passada muito grande. O caso dele, ele foi talvez o primeiro naquele padrão de estatura que conseguiu se aproveitar do comprimento, que é vantajoso para quem é mais alto, e ainda conseguindo imprimir uma frequência próxima aos atletas de 1,80 m, na faixa de 1,80 m, né? Ou seja, 15 centímetros, 10, 15 centímetros abaixo dele. Então, ele tinha uma frequência parecida com a dos velocistas mais baixos, e aí a amplitude dele era muito maior. Essa foi a grande vantagem, né? O recorde que ele tem estabelecido aí de praticamente 9 segundos e meio, né? Que foi algo aí realmente impressionante e deve levar bastante tempo para que seja superado, foi esse produto entre comprimento anormal e uma frequência normal. Né? Ele conseguiu trazer a frequência de passada deles para próximo de um atleta padrão da modalidade, porém ele tinha essa vantagem do comprimento. Por isso que aquelas chegadas dele olhando para o lado, aquilo ali era nítido, né? Que depois que ele atingia uma dada velocidade por essa combinação de frequência alta com um comprimento muito alto, ele estava em muita vantagem mesmo, né? Do meio da prova, depois da fase de aceleração, que é onde ele não ganhava, né? Ele não ganhava na primeira metade, ele sempre saía atrás, exatamente por isso, porque a fase de aceleração dele envolve menos frequência naquele momento, devido ao tamanho dos membros.
mas depois disso, a vantagem dele era enorme, né? Então, a velocidade de deslocamento, ela vem disso, ela vem dessa parte, né, que a biomecânica estuda bastante, então, que é essa relação entre frequência e comprimento de movimentos, e aí a velocidade de membro é essa mais pontual dos membros. Então, a velocidade também pode ser entendida dessa forma. E a resistência, né, como a gente já tinha adiantado ali no início, quando eu coloquei aquela questão do prolongado entre aspas, a resistência também pode ter essas 3 subclassificações, né, enquanto a sua manifestação. Do ponto de vista energético, né, quando a gente pensa na questão energética, o aeróbio e anaeróbio, né, então a resistência aeróbia e resistência anaeróbia, e ainda eu posso entender como também uma capacidade localizada, né, uma capacidade da estrutura envolvida, da estrutura muscular envolvida em sustentar, né? E aí, de novo, esse tempo prolongado volta para a história energética, né? O quanto que é prolongado eu sustentar, minha musculatura precisa suportar ali ações, tensões submáximas e assim por diante. Mas também dá para a gente pensar nessa capacidade do ponto de vista mais localizado. Essa questão energética, né? O que está por trás da resistência dita aeróbia e anaeróbia, aí aqui a gente tem realmente uma situação bem complexa que envolve a nossa próxima aula que eu havia dito, né? Que eu inverti aí, eu vou fazer a nossa próxima aula síncrona, ela vai vir por esse caminho dessa questão especialmente dos sistemas energéticos e mais ainda do aeróbio, né? Eu gostaria de trazer à tona algumas questões importantes aí do sistema aeróbio, né? Dentro dos esportes, que envolve aí essa parte de, ver se no próximo slide traz isso, de potência e capacidade. Então, aqui a gente tem, por trás dessa palavra resistência aeróbia ou resistência anaeróbia, nós podemos enxergar também essa ideia aqui das capacidades, ou das potências das resistências, né? Quanto que eu consigo, então, dando um primeiro plano de fundo. Falar em capacidade aeróbia ou capacidade anaeróbia, né? Eu posso ir para os dois sistemas aí, ou as duas formas amplas de classificação. Quando eu penso na capacidade, eu estou pensando em tempo, em duração, né, em quantidade, então nos remete mais a essa ideia quantitativa. E a potência, né, mais qualitativa, ou seja, qual o fluxo, qual a velocidade, né, qual a quantidade por unidade de tempo que eu consigo demandar ou ressintetizar, né, por uma dada via, seja potência aeróbia ou potência anaeróbia. E as anaeróbias ainda, vamos lá, as anaeróbias ainda, posso ainda entender dentro delas, né? Então, posso pensar em potência e capacidade, potência ou capacidade daquele sistema dito alático, potência ou capacidade daquele sistema lático e potência ou capacidade do sistema aeróbio. Eu consigo abordar essas três frentes. Especialmente então a gente teria aqui potencialmente 6, né? 6, se a gente pensar potência anaeróbia lática 1, capacidade anaeróbia lática 2, e assim por diante, né? Mais 2 aqui 4, mais 2 aqui 6. 6 manifestações que fazem parte de um contínuo energético, né? Algo contínuo, então vamos pensar assim, ó. Os primeiros 2 segundos que eu estou fazendo uma determinada ação, ela está mediada muito pela potência alática. Quando eu vou chegando perto de 10, 12, isso pensando num contínuo, né? Quando eu chego lá perto de 10, 15 segundos, eu estou na minha capacidade alática. Com 20, 30 segundos, eu estou indo para a próxima, que é a potência. Estou vindo para cá agora. Potência, então a continuidade eu começo com uma potência alática, vou estendendo a duração, entro na capacidade alática, vou estendendo, entro na potência glicolítica,
Quando eu vou chegando perto de 1 minuto e 15, eu vou chegando perto do limite aqui da capacidade com que o meu sistema consegue manter, né, um fluxo alto. E conforme eu entro na duração aí de 3, 4 minutos, eu começo agora, né, a entrar para o lado da potência do meu sistema aeróbico. E a partir dali de dezenas de minutos, né, pelo menos mais de uma dezena de minutos, ou seja, mais de 10, 15 minutos, eu começo, energeticamente falando, eu começo a entrar no lado mais da capacidade aeróbica. Então, pensando nesse contínuo, e aí, essa tela aqui, ela é bem importante, eu já vou fazer uma amarração com uma outra parte da disciplina, que é a parte de treinamento intervalado. Quando nós chegarmos lá, né, na questão de falar de métodos de treinamento, e o método intervalado, ele é algo que desperta interesse, né, no esporte, hoje em dia não mais só no esporte, né, no mundo fitness também, mas enfim, o objetivo aqui é focar mais nos esportes. Então, quando a gente pensa em qualquer modalidade esportiva, o método intervalado ele é, né, um dos mais utilizados para aprimoramento de capacidades. E aí eu diria que a gente consegue, lá eu vou fazer essa amarração, né, um pouco mais adiante na disciplina, mas de assim, como a gente manipular o treinamento intervalado do ponto de vista da duração dos estímulos, do tempo de descanso que eu preciso fazer entre cada estímulo, né? Como é que eu consigo manipular então um treino intervalado para me atender, por exemplo, essa potência alática, né? Se eu quiser melhorar a potência alática, como é que eu treino isso de forma intervalada? Um outro exemplo, se eu quiser trabalhar a capacidade glicolítica aqui, ó, né? Não tanta potência, mas a capacidade, a sustentação, essa, entre aspas, resistência, né? Porque agora aqui que eu gostaria de fazer esse link também, ó. Esses termos capacidades, os 3 sistemas, eles nos ligam à resistência, né? Que é a capacidade que a gente estava conversando há pouco. Então, quando eu penso em resistência alática, eu estou supondo que eu estou nessa capacidade, que eu estou num limite do sistema. Eu estou desafiando meu sistema lático a ficar no que para ele é prolongado. E a capacidade desse é a mesma coisa. Eu estou desafiando o glicolítico, né, numa duração em que para ele é prolongado. E o aeróbio é a mesma coisa. Né? Eu estou colocando meu sistema aeróbio num ponto onde para aquela demanda aeróbia seria prolongado. Né? Então a capacidade nos leva para essa interpretação. Então, essa resistência, né, essa palavra resistência enquanto capacidade, ela envolve essa questão energética, né, esse lado energético, e aí o nosso início da aula lá, aquele prolongado entre aspas, vai para isso que eu acabei de trazer aqui. Alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma ideia aqui adicional para que a gente continue na sequência? O Lucas escreveu aqui, interdependência, volume e intensidade pelo tempo de recuperação. Se quiser habilitar o microfone, Lucas, explica melhor aí, que eu não consegui entender só pela... Então, professor, no caso do entendimento que você falou de trabalhar a potência separada de cada via, né? Então, eu teria que jogar com essa interdependência, volume e intensidade, e pela questão da via, né, o tempo de ressíntese vai ter um peso grande e o tempo de recuperação, né? Pensando no treinamento intervalado, era isso que eu estava pensando. Tá, perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Né, o volume e intensidade aqui é um definidor, né, das vias, certamente, né, pensando no intervalado. Então, a duração, quando a gente pensa em duração dos estímulos ou dos tiros, né, como se chama muitas vezes no treino intervalado, a duração de cada tiro, ela é o volume, no caso, e ela demanda ou define, né, um tanto aqui do sistema que eu estou utilizando, junto com a intensidade, obviamente. E aí é exatamente essa interdependência, né? Se eu estou fazendo estímulos com volume muito curto, a intensidade tem que ser muito alta. Então, um exemplo, imagina eu fazer repetições de 20 metros de corrida, né? Uma distância curtíssima. Com 20 metros, supostamente eu vou fazer intensidade máxima, eu não vou dosar, eu não vou ter, eu vou fazer tantos por cento, não tem por cento, é mais 100%. Né? Cada sprint eu vou buscar o meu máximo, por quê? Porque eu estou desafiando esse sistema alático. E aí, bem colocado,
né, como você trouxe aqui, o tempo de recuperação é algo importante a se manipular nessa ideia intervalada, né? Para que, se o objetivo é esse, para que eu continue dentro, né, o mais próximo, o maior tempo possível dentro desse sistema. Né? Porque aí, dependendo de como eu manipulo a duração, eu começo a migrar para um próximo, começo a vir para um próximo sistema. E continua, dependendo da pausa, eu vou vindo para cá. E o que tem por trás disso é, o meu desempenho vai ficando cada vez mais lento, né? Essa relação é direta mesmo. Ok? Mais alguém tem alguma contribuição aqui para fazer? Bom, seguindo então, né, agora trazendo esse tripé, os dois próximos slides aí, eles vão trazer uma visão agora um pouco mais ampla, né? Olhando para os três juntos, e eu penso, começando agora a imaginar os esportes, onde que cada modalidade se encaixa, né, nesse tripé aqui. Então, se a gente pensar que nosso organismo, ele está, né, a gente não separa, a gente não tem como isolar somente força, somente velocidade, somente resistência. Elas têm pontos de sobreposição, né, como essa figura aqui nos mostra. Então, a sobreposição da resistência, da manifestação de resistência com a de força, né, criaria, então, essa resistência de força. Ou seja, se eu preciso gerar uma dada tensão, força, e preciso suportar por um tempo aquelas ações de força, eu começo a entrar, então, nessa ideia aqui da resistência, né, resistência de força. Estaria aqui. Mesma coisa com a velocidade, né? Resistência de velocidade, mesma coisa. E aí, agora aqui, tanto para esse lado, né, resistência de velocidade, quanto a resistência de força, eu posso muitas vezes estar entendendo isso, né? São nomes que o ser humano vai criando aí, a gente vai... Mas assim, eu posso entender que essa tal resistência de força, assim como então essa resistência de força aqui, como essa resistência de velocidade, ela está dentro daquilo que eu posso chamar de resistência anaeróbia, muitas vezes. Então, muitas vezes eu posso usar o nome resistência anaeróbia e tá me referindo exatamente a isso, essa capacidade de sustentar uma dada velocidade alta por algum tempo, né? Porque aí eu começo a pensar que tem um sistema energético envolvido aqui por trás disso, força igualmente. E a potência ou resistência de força de velocidade, né? Quando tem essa combinação, então, que é aquela que a gente já conceituou como um subtipo de força, né? Então, a potência ou força de velocidade. Podemos entender aí como capacidades, né? Resistência de velocidade, força de velocidade ou potência. Ok? A complexidade que a gente tem agora por trás disso tudo é a seguinte. Quando eu começo agora a pensar numa modalidade específica, né? Algumas, elas nos remetem facilmente para um caminho aqui, para um lado, para uma predominância, né, melhor dizendo. Então, se eu pensar em, por exemplo, lançamento de dardo, né, será que eu estou aqui dentro da resistência? O desempenho é definido aqui pela capacidade chamada alguma das resistências, muito pouco, né? Velocidade, opa, talvez sim. Mas qual velocidade? Mas acho que talvez a velocidade de membro, né? E força, também, um pouco, um tanto, né, na verdade, força. Ou seja, seria modalidade, né, pensando nisso, assim, um arremesso de dardo, o lançamento de dardo, eu tô muito nitidamente nesse miolo aqui, ó. É uma modalidade que a capacidade primordial, assim, a que tem maior contribuição para o meu resultado lá, para maior distância, né? E qual que é o critério? A gente volta naquele critério lá, naqueles critérios. Qual o critério de desempenho do dardo? Distância, arremessar a maior distância possível, lançar a maior distância possível. Portanto, para eu fazer, né, para eu efetuar esse gesto que me leve, né, ao implemento lá a maior distância possível, eu preciso de potência. E aí, obrigatoriamente, eu vou ter que ter muita força e
associar essa força minha à velocidade. Não adianta só ser forte e não ter velocidade, né? Que meu dardo não vai viajar tão longe. Então, eu preciso ter a combinação dos dois. Por outro lado, se eu pensar numa corrida de ultramaratona de 100 km de distância, também está muito fácil, né, detectar qual que é. Ele precisa de força pura mesmo. Né? Ele vai ser demandado usar força próxima ao seu limite, ao seu máximo, ao seu 100%? Muito pouco. E vai precisar de velocidade, né, próxima à sua maior velocidade? Muito pouco. Ele vai precisar de resistência, todas as resistências possíveis ali, localizada, aeróbia, em alguns momentos anaeróbia, quando tiver subidas, sim. Então, também, se eu pegar um extremo desse, né, uma modalidade esportiva extrema, né, como seria uma ultramaratona, eu também consigo olhar ela aqui bem, né, deslocada para dentro dessa área de resistência. A encrenca estão nos esportes, a luta, vamos chegar na luta já. Exatamente, a luta já começa a entrar num tipo de esporte, e os esportes coletivos junto, né, os esportes em equipe também, que eu tenho um misto aqui, ó, eu necessito de muita força, vários tipos de força, inclusive, eu preciso de velocidade, ou no mínimo a força combinada à velocidade, e resistência também, e às vezes as três resistências, né? Então, quando a gente começa a entrar nesses esportes, deixa eu trocar a tela agora aqui, que vai ficar mais didático para nós. Quando começa agora a entrar nessas modalidades em que não é tão nítido, né, quanto uma ultramaratona, quanto um lançamento, né, que eu estou nesses extremos aqui, eu preciso nitidamente a resistência ao meu carro-chefe, né, no caso da ultramaratona, estou aqui, né, então está muito nítido. Se eu pego lá um esporte de arremesso ou lançamento, os arremessos e lançamento do atletismo, também está muito nítido que o que me importa no final ali é a potência, né, para lançamento ou para projeção do implemento. E aí os outros esportes, aí se eu pego atletismo, a corrida de velocidade também, eu vou estar por aqui, né, precisando talvez um pouco mais de velocidade, mas também eu preciso de força, então talvez eu esteja mais por aqui. Se eu uso lá a ginástica artística, né, eu vou precisar de força com resistência, talvez eu esteja mais aqui para esse meio aqui, e assim por diante. Então, assim, se a gente começar agora a fazer esse exercício, né, de olhar para essa figura aqui, deixa eu limpar ela, olhar para essa figura aqui e tentar enxergar dessa forma. Bom, eu tenho capacidades que são concorrentes, vamos chamar assim, né? A resistência, que está aqui em cima, ela é um tanto concorrente com força e com velocidade, né? Concorrente no sentido de treinar, né? Teoricamente, quanto mais resistência, quanto mais eu vou indo para essa resistência da mais pura, que seria essa parte aeróbia, né? E a anaeróbia, a resistência anaeróbia está vindo para cá já, ó, ou para cá, né? A depender do que tiver combinado, outra capacidade tiver combinado. Então, aqui eu tenho, né, a resistência anaeróbia, vamos chamar, faixa de resistência anaeróbia. E aqui em cima, a resistência aeróbia. E aqui embaixo, né, a força e a velocidade, que já não são menos concorrentes, vamos chamar, em termos de adaptação de treinamento. Agora, se eu olho daqui, de cima, aqui para baixo, né, as adaptações são concorrentes, ou seja, o princípio da especificidade aqui, ele acaba prevalecendo, de certa forma, né? Não adianta eu querer correr 1 hora todo dia achando que eu vou melhorar minha velocidade de corrida de 100, 200 metros. Né? Nesse sentido que eu digo que são concorrentes. Eu tenho adaptações, se eu ficar correndo todo dia 1 hora, estou criando adaptações aqui, ó, que são bem específicas para isso, e não resultam em adaptações aqui embaixo. Na teoria, pelo menos. E vice-versa, né? Aí tem uma zona nebulosa aqui, que aí já é mais difícil, e é onde muitos esportes se encontram, né? Boa parte das modalidades esportivas, e aí as lutas, aqui o Sandro, né, colocou os exemplos das lutas, ou pelo menos trouxe a interrogação, né, das lutas. Onde que as lutas se encontram? Elas estão muito nesse miolo aqui, ó. Exatamente nessa faixa onde estão os esportes coletivos,
né? Os esportes em equipe, praticados em equipe, os esportes com raquete. Por quê? Porque não adianta só ter muita força ou muita velocidade, eu preciso de um tanto de resistência. E vice-versa, não adianta eu ser muito resistente e não ter tanta força e velocidade, porque meus gestos, né, necessitam de potência. Então, as lutas, a depender, e agora, assim, é difícil a gente colocar todas num local só aqui, né? Se eu quiser fazer esse exercício, assim, de posicionamento. Eu acho que uma luta está mais para cá, uma outra luta pode estar mais aqui, talvez alguma outra esteja mais aqui embaixo. Então, tentar achar, né, esse deslocamento mais para cá, para o lado da força, dessa força e resistência, ou mais para o lado de cá, dessa velocidade e resistência, ou mais aqui embaixo ainda, mais perto de potência, e mais distante talvez lá da resistência. Eu tentar fazer esse exercício vai depender do que agora? Das regras. Né? Então, as lutas, de modo geral, se eu pegar cada uma das lutas, pegar karatê, pegar judô, pegar jiu-jitsu, pegar boxe e as tantas outras manifestações esportivas em forma de lutas, né, de combates, se eu pegar elas e olhar para a regra, o que eu quero dizer com a regra? Quanto dura, né, um round, quanto tempo tem de descanso entre os rounds e quantos rounds compõem essa luta. Então, essas regras agora, as especificidades de regra de cada esporte, né, se a gente agrupar todos os esportes de combate, se a gente pegar todos eles e pensar em olhar para essa possível classificação aqui, nós vamos ver que nós não vamos chegar no mesmo local. Ou seja, o boxe talvez eu coloque ele enxergue ele, né? O boxe talvez eu enxergue ele aqui posicionado num determinado local dessa pirâmide, e o karatê numa outra. O judô um pouco mais deslocado para um lado ou para outro. Né? E aí, obviamente, o conhecimento sobre a modalidade, e esse conhecimento passa pelas regras, conhecer as regras muito bem, né? Conhecer as ações necessárias para se pontuar, né? Que ação que é importante eu pontuar, ou para eu evitar que eu receba uma pontuação, que eu dê, né, que eu ceda a pontuação para o meu adversário, enfim. Essas relações de regra com as ações efetivas da modalidade que fazem a gente, né, olhar para isso e tentar falar assim, poxa, eu consigo ver, né, a modalidade mais ou menos dentro de uma região X aqui dessa... Mais ou menos, né? Obviamente não dá para a gente cravar, mas... E isso é interessante, a gente fazer esse exercício, né, de posicional, tentar verificar onde que um esporte se encontra aqui do ponto de vista de requerimento, né? Porque no fim, assim, o que eu tô trazendo essa ideia dessa aula hoje? A ideia é a gente falar sobre requerimento. O que uma modalidade requer do ponto de vista de desempenho, né? Então, para eu desempenhar em uma dada modalidade, qual a combinação de capacidade física, né? Não estou falando de gestual, não estou falando de habilidade, mas sim da parte da capacidade, das capacidades. Então, quais capacidades dentro desse tripé que são primordiais, que mais importam mesmo, que no fim das contas, se eu não tiver ela ou elas, né, muito dificilmente meu desempenho vai ser otimizado. Então, é a partir dessa ideia aqui que a gente consegue começar, que a gente começa a enxergar, né, ou ter um raio-x daquilo que vai nos levar para o treinamento. Né? Porque eu olhando para cá, eu conseguindo ter clareza nas capacidades, me fica mais claro pensar no que e como treinar, né? Um atleta, ou atletas, ou a modalidade. Certo? Então, essa figura aqui, ela tem esse lado bem importante de fazer essa reflexão. Vou abrir o microfone ou abrir a fala para vocês aqui trazerem aí, ou o chat, né? Para trazerem exemplos, para a gente fazer um pouco um exercício aí de interpretação disso que eu estou falando aqui. Tenha vontade. Ô, professor, Uhum. acho que, seguindo esse exemplo das lutas, a gente também teria que olhar a categoria, né? Por exemplo, se for comparar Sim. uma luta de peso-pena com peso pesado, acho que o peso-pena teria muito mais movimentação dos atletas, né? Uma luta muito mais movimentada, enquanto a outra é uma luta mais parada. Só que em contrapartida também é uma luta com mais força, acredito que mais potência também.
Uhum, isso. Talvez eles estejam mais aqui, eles estejam alinhados num. Talvez, tá? Podem vão pensando junto aí. Mas é importante o que você falou, Gabriel, sem dúvida. Talvez a gente esteja aqui, ó, em patamares. Ambos requerem um tanto de resistência, né? Eles não estão na pura força ou na pura velocidade, eles precisam de resistência, ou talvez mais aqui para cima, enfim. Mas aí os mais pesados, eles estão mais deslocados para o lado da força e os mais leves estão mais deslocados para o lado da velocidade, né? Talvez, mas ambos precisam dessa manifestação mista, né? Entre resistência e alguma coisa que leve para a potência. Né? E aí a potência do peso pesado ela vem muito mais da força do que da velocidade. A potência dos pesos mais leves ela vem muito mais da velocidade do que da força. Então eu imagino que elas estariam mais dentro, né, dessas diferenças mais horizontais aqui e talvez um pouco menos na diferença vertical, né, na diferença da potência até a resistência. Mas é interessante, é isso mesmo. A ideia é nos esportes em equipe, a mesma coisa. O posicionamento dos jogadores, né, se pegar o futebol, a depender do posicionamento tático, ele vai requerer um pouco mais, né, não tão distante, mas assim, um pouco mais de resistência ou de velocidade. Então, a gente também consegue pensar dessa forma, assim, né, falar assim, qual que é o requerimento do futebol? Não dá para eu tenho que pensar nas posições táticas e até na função de um jogador específico. É um jogador mais paradão ali, mas muito habilidoso, né? Ou se é um jogador realmente que tem esse lado físico mais, e a posição impõe, né, que ele atue mais na defesa e no ataque, portanto ele vai ter muito mais movimentação, e aí ele precisa de mais resistência, enfim, vai nesse caminho também. Aí também acho que ficaria mais complexo ainda, porque obviamente vai ter isso que o professor falou das posições, mas também da característica de cada jogador dentro da posição, né? Por exemplo, pode ter um lateral que a característica dele é apoiar no ataque. Em contrapartida, pode ter outro lateral que não. Então, apesar de ser a mesma posição, a característica de cada um também vai influenciar muito no treinamento, né? Sim, sim. É isso mesmo. Aí são nuances, né? As características individuais mesmo do jogador, e aí de como também o treinador enxerga aquele jogador no jogo de xadrez dele ali, né? Nas peças que ele tem na mão. Tanto é que muitas vezes o jogador numa equipe ele atua de uma forma, numa outra equipe ele já muda um pouquinho, né? Ele continua na mesma posição, mas exatamente como você falou, ele começa a ter uma atuação diferente do que ele tinha às vezes na equipe anterior. Então isso às vezes também são nuances que às vezes passam até pelo treinador, o treinador que enxerga, né, essas ideias. Do ponto de vista do preparador físico, né, que é o que essa tela aqui está nos trazendo, assim, a ideia aqui é nesse exemplo de futebol, assim, como o preparador físico deve atuar ou pensar, né? E aí é onde muitas vezes a gente tem que ter esse alinhamento entre a preparação física e o treinador, o técnico, né? Que é o cara que escolhe as peças dele. Esse cara vai jogar assim, vai jogar assado, tá? Você como preparador físico, então você tem que começar a desenhar olhando para, por exemplo, essa tela aqui, né? Desenhar como preparar esse jogador para atender aquela necessidade que o técnico está impondo naquele momento, naquela temporada, enfim. Mas é bem isso mesmo. É interessante, né? Essa forma de olhar, de não ficar tão estático, né? No força, resistência e velocidade, né? Essa interação com os sistemas energéticos, eu acho que ela é primordial, né? A gente pensar nas capacidades em conjunto com os sistemas energéticos, né, com essa relação de duração, com essa relação de sustentação, porque abre bastante a nossa visão para qualquer modalidade, né, qualquer modalidade que a gente conhecer um pouquinho a regra, a gente já consegue situar ela aqui dentro dessa classificação. Mais alguma contribuição aqui para a gente caminhar para o nosso fim de aula? Professor. Pode falar, Lucas. Então, parece que as modalidades que são poliestruturais são um pouco mais difíceis de classificar aqui dentro desse triângulo, né? Uhum. Eu fico pensando no caso do surf, por exemplo. No surf em si, a gente passa a maior parte do tempo remando. Assim,
a fins de deslocamento, é uma remada tranquila. Na hora de pegar a onda, é uma remada mais explosiva. Depois que a pessoa remou em si, e essa é uma exigência mais para os membros superiores, né? Depois, quando você está na onda em si, o braço descansa, e aí é uma exigência bem explosiva de membro inferior, que no máximo, pô, a pessoa fica na onda, sei lá, 10 segundos, se ficar numa onda longa vai ficar 10 segundos, mas normalmente é coisa de 5 segundos, é uma coisa bem curta, assim. Então, pensando no treinamento específico, né, para essa modalidade, me parece, não sei se estou errado, que tem exigências metabólicas diferentes para membro superior e para membro inferior, assim. Então, que parece que me complica mais ainda termos de treinamento. Aham. Sim, tem bastante a ver essa diferenciação entre membros, né? Algumas modalidades, elas têm essa diferença. Um membro... Sim, ó, eu vou voltar no exemplo que você deu, Lucas, mas só para... todos os esportes que usam perna, que usam bola e chute, né? Você tem muito pouco envolvimento de membro superior, de modo geral, e vice-versa. E aí, a hora que eu pego os esportes que usam mão, bola e mão, né? Eles já começam a ter um envolvimento diferente. Já precisam, eu não estou isolando mais agora, como o futebol, assim, o membro superior, eu preciso ser forte, preciso ter potência, membro superior? Não necessariamente. Só que se eu pego o basquete, ou, né, que são esportes em que se usa o braço, essa diferenciação entre membros já começa a mudar, né? Eu preciso também do meu membro inferior, porque ele está me deslocando, eu preciso de alguma potência de membro superior, a depender da modalidade, para arremessar, para, enfim, ter ações específicas, gestos específicos daquele esporte. Quando a gente vai para o surf, eu penso o seguinte, em termos de treinamento, a capacidade necessária, né? Vamos pensar nisso, assim, a capacidade, porque tem duas coisas. Uma são as capacidades necessárias para eu fazer alguma parte da modalidade e as capacidades necessárias para o desempenho em si. Capacidade mínima necessária para eu remar, para varar arrebentação, que ainda, óbvio que dependendo de uma bateria, né, na competição, muitas vezes eu preciso, depois que eu pego a onda, eu preciso voltar rápido lá para me posicionar, para especialmente se a duração, se a bateria estiver acabando, né, e eu tiver ainda tempo de surfar outra onda. Então, esse momento eu até preciso remar mais rápido, vou ter que ter um pouco mais de rapidez para passar a arrebentação, mas tem um mínimo ali, né, chamar assim, de uma capacidade mínima necessária, que ela não é para o alto rendimento daquela ação. Eu não preciso... O que está contando, o que eu quero chegar assim, ó, não está se contando, não está se cronometrando quanto tempo eu vou levar para remar tal distância. Embora eu tenha que remar rápido, mas é o que eu estou chamando assim, a capacidade mínima necessária para atender uma parte da modalidade, que é eu me posicionar, né, para surfar uma onda. E aí onde o membro superior, né, que estava colocando. A segunda etapa que o membro superior vai entrar é na remada, né, para eu entrar efetivamente na onda. Então eu estava falando da remada para eu me posicionar, para eu passar a arrebentação, né, e me posicionar lá onde a onda vai se formar, está se formando. Segunda ação necessária que vai envolver membro superior, e agora vai envolver mais potência, né, bem rápido, ações, remadas rápidas, só para eu entrar realmente na onda. De novo, eu vou usar esse termo assim, ó, eu tenho uma capacidade mínima necessária, eu não preciso ser o mais potente do mundo, ter a maior velocidade do mundo, eu preciso ter uma potência mínima necessária, né, para dar lá minhas 4, 5, 6 remadas, e aí a partir dali é a onda que está me levando. E aí, a partir desse momento, aí sim, a perna é quem vai comandar o desempenho. A parte superior no surf, eu entendo que assim, as capacidades necessárias para membro superior no surf, elas têm que ser treinadas, obviamente, né? Mas assim, ó, do ponto de vista de capacidades mínimas necessárias para atender a demanda. O membro inferior, aí, esse sim, ele tem que ser olhado com umas capacidades, né? As capacidades que estão mais centradas no membro inferior, essas sim, elas têm que me garantir, né? Eu tenho que ter força suficiente, estática, potência, enfim, resistência, né? Muitas vezes, essa resistência é relativa, mas é dali que sai o meu desempenho. Meu desempenho, vamos voltar sempre lá naqueles critérios, né? Meu desempenho, ele é pontuação subjetiva, portanto, é o que o juiz está vendo,
Portanto, é a habilidade suplementada pela capacidade. Né? Não adianta eu ser habilidoso e não ter tanta potência, não ter tanta resistência, fazer uma manobra e já não ter mais pernas, já não ter mais potência, né? Então, essa é a ideia, Lucas. Acho que a gente tem que... Porque a colocação que o senhor colocou é perfeita, exatamente isso. Assim, eu tenho ação diferente entre membro superior e inferior, e ambas, vamos dizer assim, ó, contam para o desempenho. Mas talvez quando a gente olha para isso, tá, eu tenho uma parte superior que me atende ao mínimo necessário, e eu tenho uma parte inferior que me atende para aquilo que é necessário, que é o que o juiz está olhando, né? É a execução das manobras. Eu acho que olhando para essa... E aí, cada esporte a gente pode fazer esse exercício, né? Seria similar aos lançamentos ali que eu estava dizendo, né? Eu tenho lá 2, 3 passos até fazer o arremesso que eu preciso de um mínimo necessário para aquilo. Ela não é o que mais importa, efetivamente, né? Meu membro inferior ali. Não é eles que vão, mas eu preciso ter uma capacidade mínima necessária para me posicionar, para, enfim, para conseguir atender aquilo aquilo que vai importar, né? No final. Então, por isso que assim, ó, eu vou voltar aqui, ó, esses critérios aqui, quando a gente fala disso, ó, em alguns momentos da disciplina eu vou voltando sempre para isso, porque é aqui que a gente tem que olhar. Quando eu penso, né, o surf, como você colocou, o que define o surf? Se eu pensar em competição, óbvio. O que define o meu desempenho? São as manobras que eu efetuei durante a onda. Não foi a remada. Ninguém está olhando para a minha remada. Óbvio, mas aí cai naquele ponto, né? Mas eu preciso remar o mais rápido, perfeito, mas para isso eu preciso atender ao mínimo necessário, eu não tenho que ser o mais veloz, né? Não preciso estressar o treinamento em cima daquelas capacidades de uma forma tão exagerada, né? Mas eu preciso treinar, é fato. Ok? Mais algum ponto aqui? A gente já vai encerrando aqui, tenho só mais 2 slidezinhos para a gente finalizar. Mas aí já são bem rápidos aqui. Beleza, Lucas, valeu. São essas contribuições que vocês fazem, assim, de trazer esses olhares que são importantes para a gente ir ampliando, né? Não ficar aqui só na minha ideia, aqui no meu pensamento que eu falo. Obviamente tem muita riqueza por trás do que vocês podem trazer e a gente discutir durante as aulas. Só antes de eu passar o slide, eu vou lembrar de novo, ó, nas notas compartilhadas tem somente 12 pessoas que colocaram o nome. Se alguém entrou depois e perdeu a fala, ó, eu estou pedindo para vocês colocarem, deve estar faltando 2 pessoas aqui, para que coloquem o nome, né, registrem a presença de vocês nesse link aqui, nesse ícone que está escrito notas compartilhadas, né, coloquem o nome ali para que seja registrada a presença. Depois eu vou copiar e colar esses nomes aqui no meu documento. Só para finalizar, então, a gente tem outras capacidades físicas, obviamente, envolvidas, como equilíbrio, né? E o equilíbrio a gente também tem uma subclassificação possível de se falar em equilíbrio estático, dinâmico e recuperado. Eu vou fazer uma gravação de um vídeo complementar, que eu vou citar um pouco essas demais capacidades aqui. Vai ser um vídeo curtinho, uma aula bem curta, né? Só para trazer mais detalhes aqui dessas capacidades que hoje eu não vou falar. Então, equilíbrio, agilidade, flexibilidade e coordenação, né, são as capacidades que complementam aquele tripé força, velocidade e resistência, né? É fato que quase todas as modalidades elas necessitam daquelas 3 de forma primordial, e aí essas outras aqui elas são complementares de um modo geral. Gabriel, pode habilitar para falar. Não, professor, não foi nada, não. Só não sei porque eu apareci ele também. Tranquilo. Então tá. Vai ter uma última... Desculpa, uma última não. Vai ter uma atividade também que eu vou colocar, né, no Moodle. Eu acho, eu não lembro, acho que ela não está como avaliativa, né, mas vai ser mais como um exercício ali para registro também de presença dessas próximas aulas que eu gravo. E vai ser para vocês escolherem uma modalidade esportiva, que já pode ser aquela que vocês trouxeram lá da primeira atividade, né? Imagino que, bom, quem não fez ainda, eu vou abrir de novo ela, como eu disse. Ali vocês vão escolher um esporte e tal, e vão fazer lá, preencher umas respostas lá no formuláriozinho do Moodle. E talvez usando aquela mesma modalidade, talvez seja interessante vocês manterem nela,
eu vou trazer uma atividade também para vocês fazerem um preenchimento dessas capacidades que nós discutimos aqui, né, as capacidades físicas que a gente discutiu e as que eu vou gravar na próxima aula, então fazer um link assim, entre esse esporte que vocês escolheram, por exemplo, o esporte que eu escolhi é o rugby, aí eu vou colocar uma forma ali para vocês classificarem assim, resistência aeróbia do rugby, o que é? Ela é imprescindível, né? Vocês consideram que ela seja imprescindível, ou imprescindível seria a mais importante de todas, né? Ou importante, ou secundária, ou ela não tem participação ali naquela modalidade. Então, para cada uma das capacidades físicas, vocês vão fazer uma classificação para aquela modalidade. O que vocês acham que naquela modalidade, o quanto vocês acham que naquela modalidade essas capacidades estão envolvidas, né? Em termos de ranking, de importância. Então, imprescindível é o mais importante, o não participa, obviamente, né, o menos importante aí. E em algumas capacidades, vai ter vocês separarem um membro também, para membro superior, ou membro inferior, ou essa região do core, que é essa região do tronco. Mas isso só algumas capacidades, que não são todas que faz sentido, né, a gente classificar elas dessa forma aqui. Mas aí depois a gente, se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando aí de alguma forma pelo fórum aqui do Moodle, né, a gente consegue ir atendendo essas dúvidas. Lucas, essa aula de hoje, eu posso colocar os slides lá, como eu gravei ela aqui, eu vou até interromper